Então eu queria fazer só uma pequena recapitulação do que nós vimos semana passada, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Quando a palavra diz para não julgueis, né? O Senhor fala assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7. Continuação do Sermão do Monte. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. E paramos aí no versículo 5, né? E vimos o que significa essa passagem de julgar ou não julgar, né? Devemos julgar ou não devemos julgar? E semana passada nós vimos que nós devemos julgar segundo a reta justiça, certo? Não segundo a aparência. Não é uma questão de que alguns irmãos, algumas igrejas pegam essa passagem de forma isolada, não julgueis para que não sejam julgados, e dizem que nós não devemos julgar nada. É somente o amor que vale, e ninguém pode falar nada de ninguém. Não é isso que o Senhor quer dizer. Porque ele fala o seguinte, tira primeiro a trave do teu olho, aí então podereis ajudar o seu irmão a tirar o argueiro ou o cisco, né, que está no olho do teu irmão. Não é que não devamos julgar, mas devemos julgar segundo a reta justiça. Fazendo o que primeiro? Julgando a nós mesmos. Antes de julgar alguém, de julgar uma situação, julgar um irmão, discernir sobre algo, nós devemos nos julgar a nós mesmos. Porque é muito fácil ver 1000 defeitos no irmão do que um defeito em nós mesmos, né? Às vezes nós estamos com uma trave no olho, e a trave que diz a passagem, como a gente falou semana passada, é como se fosse uma perna de 3. No nosso olho, nós temos uma perna de 3 no nosso olho e estamos preocupados com o cisco que está no olho do irmão. E isso acontece no meio do povo de Deus, né? Ninguém julga o seu próprio pecado, mas quer julgar o pecado dos outros. E a palavra diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, sim, devemos julgar. E nós vamos ver hoje o porquê que nós devemos julgar. Mas primeiro, começando por nós mesmos. Julgar a nossa vida diante do Senhor. Para daí, então, conseguir ajudar alguém, né? Como que a gente vai ajudar alguém com uma perna de 3 no olho? É um cego guiando outro cego, né? Então, o Senhor está nessa passagem, ele está condenando a nossa inclinação natural de nos colocarmos acima dos outros como juízes, julgando a aparência, sem interesse de conhecer realmente as situações, né? Apontando o pecado dos outros. É nisso que o Senhor está preocupado, né? Então, o Senhor não quer dizer que nós não devemos julgar, que nós devemos fechar os nossos olhos e não ver nada que está acontecendo ao nosso redor. Não é isso. Isso nós vimos semana passada, né? E nós entramos agora no assunto de hoje, já com esse preâmbulo, né? Por quê? Porque nós precisamos ser pessoas críticas. Em qual sentido? No sentido que nós devemos avaliar cada situação. Nós devemos julgar todas as coisas que acontecem no nosso meio, seja na nossa família. Como que nós poderíamos corrigir o nosso filho se nós não pudéssemos julgar, né? Ficaria difícil. Então nós devemos avaliar todas as situações, devemos ser críticos. Não hipercríticos, julgando o irmão e não julgando a nossa própria vida, né? Isso seria o quê? Hipocrisia. O Senhor fala, hipócritas, primeiro tira a trave do teu olho, para depois ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho do irmão, né? E por que nós devemos julgar? Por que é importante? Por que é urgente que nós tiremos a trave do nosso olho para poder ver claramente, julgar segundo a reta justiça? Por que disso? Porque se nós não formos capazes de julgar, imagine como seria a igreja. As heresias que iriam entrar na igreja. O pecado que iria estar tomando conta dos irmãos, como está tomando conta de muitos lugares que interpretam a palavra dessa maneira, né? Que não deve julgar, é o amor que cobre multidão de pecados, você não pode falar nada.
Mas os irmãos esquecem que o amor é sempre acompanhado da verdade, né? Nós tocamos nisso tempos atrás, quando falamos do atributo do amor de Deus, né? O amor é sempre acompanhado da verdade. Porque senão é um falso amor. É uma tolerância falsa. É um falso espírito de tolerância, né? E isso não deve estar no nosso meio, né? Então nós devemos julgar devido aos perigos que rondam a igreja. E não esqueçamos, irmãos, quando o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro 5,8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós vivemos nessa batalha, nessa luta contra potestades e principados que querem introduzir no seio da igreja, no meio da igreja, o quê? Falsas doutrinas, falsos irmãos, falsos profetas, falsos mestres. Se nós não pudermos julgar, como que vai ser isso? Como que nós vamos saber quem é um falso profeta, quem é um falso mestre, o que é heresia, o que não é, quem é cristão e quem não é? Porque aí fora tá até difícil, né? Você chega numa igreja, você discernir quem é crente e quem não é, tá difícil, fica tudo misturado. Todo mundo é considerado cristão. Sem ter uma transformação de vida, sem ter um novo nascimento. Só porque comparece ali é considerado cristão e faz tudo que o cristão faz, né? Se batiza, participa do partir do pão, da mesa do Senhor. Então nós devemos discernir essas coisas, porque é o Senhor que está nos ensinando a discernir essas coisas no seio da igreja, né? Então, irmãos, nós precisamos urgentemente retirar a trave do nosso olho para enxergarmos bem, pois necessitamos julgar e discernir muitas coisas, né? E aí entramos no versículo de hoje, que é somente um versículo. Capítulo 7, versículo 6 de Mateus. Algum irmão pode ler? Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então, se a gente, assim, for analisar de forma ligeira, de forma rápida, a gente vai pensar que essa passagem, versículo 6, não tem nenhuma conexão com o versículo 1, sim. O que tem a ver, né? Não julgueis, tira a trave com não deis aos cães as coisas santas. Parece que está uma coisa desconexa, né? Parece que não faz parte do contexto. Parece que é uma coisa isolada à primeira vista. Mas pelo contrário, irmãos. Essa passagem está totalmente contextualizada com o que nós vimos no versículo 5 até no versículo 1 até o versículo 5. Porque como vamos saber quem são os cães, quem são os porcos? Como nós vamos saber quais são as coisas santas e quais são as pérolas, se nós não tivermos discernimento para diferenciar uma coisa da outra? Se nós não julgarmos uma coisa da outra, se nós não tirarmos a trave do nosso olho para discernir o que é santo, o que é profano, o que é valioso daquilo que não é valioso. Então, essa passagem está ligada com a passagem anterior. E essa ilustração, irmãos, é uma ilustração que o Senhor usa que é muito forte, né? Ele fala de cães, ele fala de porcos. É uma passagem difícil, porque muitos não querem tocar nisso, né? Preferem tocar em outro tipo de passagem, que fala do amor, que fala de outras coisas agradáveis, mas é o próprio Senhor que nos ensina. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então isso aqui é como se fosse uma bomba que destrói a nossa interpretação sentimental de muitas coisas da palavra, né? É uma coisa forte, é uma coisa pesada. Não é uma coisa sentimental, né? Então o Senhor nos ensina que não devemos dar certas coisas a certas pessoas. Então, o que é que o Senhor está falando que é santo? Que coisas são essas que são santas? Que coisas são essas que o Senhor considera pérolas? Quem são os cães? Quem são os porcos? Então nós primeiro vamos diferenciar
o que são coisas santas e o que são pérolas. Para depois nós vermos quem são os cães e quem são os porcos que o Senhor está se referindo, né? Primeiramente, vamos ver o que são as coisas santas, pela própria palavra, né? Então, quando o Senhor ele faz referência a coisas santas, a cães, ele está fazendo referência à comida, a alimento, a uma comida que é santa, né? Então, os irmãos lembram que lá no Antigo Testamento existem as coisas que são consagradas, existem as coisas que são santas, existem as coisas que são separadas para o Senhor. Se nós formos ver lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, existiam aqueles utensílios que eram separados, né? Separados para um uso específico. Separados para uso ao Senhor. Os sacrifícios eram sacrifícios que eram separados para o Senhor. Aquele cordeiro que deveria ser sem mácula, sem defeito, era um cordeiro que era separado para o Senhor. Aquele cordeiro que não era separado para o Senhor, o judeu, o israelita, ele poderia pegar aquele cordeiro e fazer um churrasco lá para a família, chamar qualquer um que fosse para comer daquela carne, mas o cordeiro que era separado para o Senhor, era para o Senhor. O sacerdote não podia fazer qualquer coisa com aquele cordeiro, não, porque era um cordeiro santo, separado. Poderia haver 2 taças de ouro, digamos assim. Uma taça estava na casa do israelita lá, ele usava da maneira que ele quisesse, mas a outra taça de ouro fazia parte do tabernáculo. Aquela taça era consagrada, era lavada com sangue do sacrifício, era ungido com óleo, e era para um uso específico, ou seja, era uma coisa santa, separada para o Senhor. Então, ali no tabernáculo, irmãos, tudo era santo. As cortinas eram santas, os móveis eram santos, os utensílios eram santos, os próprios sacerdotes eram santificados para exercer o ofício de sacerdote. Eles eram ungidos com sangue, era lavado com óleo. Então, o que são as coisas santas? São as coisas que são apartadas para o uso sagrado. Isso são as coisas santas, né? E lá em Levítico nos fala sobre isso. Levítico, capítulo 22, algum irmão pode abrir lá? No versículo 15 e 16. Levítico 22. Nos fala sobre as coisas santas, né? Qual o cuidado que nós temos que ter com as coisas que Deus considera como santo? Levítico 22? Isso, versículo 15 e 16. Nesse contexto de Levítico 22, 15 e 16, o contexto é alimento, o contexto é comida. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas. Pois eu sou o Senhor que os santifico. Então é o Senhor que diz que coisas que são santas na sua casa. E ele recomenda, assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo suas coisas santas. Os irmãos lembram do profeta Eli e dos seus filhos, que profanaram as coisas santas do Senhor. O que aconteceu com eles? Os filhos morreram porque profanaram ali a Arca da Aliança, que era santa, e logo em seguida seu pai ficou sabendo, o profeta Eli também morreu. Ou seja, juízo de Deus sobre aqueles que profanaram as coisas santas dos filhos de Israel. Então isso era profanar algo santo, algo que Deus santificou. Então o Antigo Testamento está cheio de símbolo, está cheio de figura, que fala de quê? Que aponta para Cristo. Então, para nós que somos da igreja, o que isso fala para nós? Tudo que tem a ver com Cristo, tudo que tem a ver com o reino, tudo que tem a ver com Deus, tudo que tem a ver com a igreja é santo, irmãos. Nós temos que ter cuidado quando tocamos nas coisas santas, para não profanar, porque não são coisas comuns. Um cordeiro, o que o sacerdote tinha que fazer? Queimar
totalmente para Deus. Em outro tipo de sacrifício, o sacerdote podia comer parte daquele cordeiro. E no sacrifício que era para expiação de pecado, inclusive a pessoa que ofertava o cordeiro, ela também poderia comer esse cordeiro. Mas o sacerdote não podia pegar esse cordeiro e fazer um churrasco lá, fazer uma festa. Não podia. Era algo santo, algo separado para o Senhor. Então, irmãos, no contexto da igreja, a fé que nós temos é santa. O evangelho que nós pregamos é santo. O Senhor que nós seguimos é santo. A nossa comunhão é santa. Aleluia. Nós somos redimidos e santificados. A palavra que nós pregamos é santa. A mesa do Senhor é santa. O Espírito que habita em nós é santo, irmãos. Então há coisas que Deus apartou para o uso sagrado que não podemos usar de qualquer maneira. Elas são solenes, né? E se profanamos, irmãos, podemos estar nos expondo ao juízo de Deus. E eu lembro daquela passagem de Ananias e Safira. Eles fizeram o quê? Simplesmente mentiram. Mas mentiram para quem? Para o Espírito que é santo. Qual foi a consequência de Ananias e Safira? Pedro, diante de Pedro, um caiu, depois o outro que quis encobrir a mentira a esposa quis encobrir a mentira do marido, também caiu. Por quê? Porque mentiu ao Espírito que é santo. Tinha o espírito do sacerdote também. Eu falei dele, acho que você tinha ido lá para dentro. Ele lembrou bem, tá ligado, tá vendo? Não estava aqui, mas já sabe. Pior que eu não compartilhei com ela nada não em casa, hein, irmão? Por um lado isso aí é bom. É uma verdade, a irmã tá ligada, não é na palavra do Senhor. Agora, também tem o seguinte, vê lá o casal, morreu os dois juntos. Hein? Morreu junto, tá vendo? Ó. É santo, entendeu? É santo. Amém, amém. Marido e mulher é santo. É tremendo. Amém, irmão. Então essas são as coisas santas. Amém? Agora, o que são as pérolas que o Senhor fala no versículo? Que pérolas são essas, né? Lá em Mateus capítulo 13, um pouquinho mais na frente, algum irmão pode ler versículo 45 e 46. Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Então, o que fala a passagem, irmãos? O reino dos céus é comparado a uma pérola de grande valor. Assim como no reino dos céus há coisas santas, há coisas sagradas, há coisas separadas, também há coisas preciosíssimas, irmãos, no reino dos céus. Há coisas que são de grande valor, há coisas que são gloriosas, há coisas que são grandiosas no reino dos céus. E graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado uma visão do reino dos céus, e nós podemos ver que coisas são essas, né? Que são de tremendo valor, que são preciosíssimas. Assim como fala a passagem. O negociante que procurava pérolas de grande valor, quando achou essa pérola, irmão, ele fez o quê? Vendeu tudo que tinha. Ou seja, essas coisas ele não considerava como de grande valor. Ele considerava o reino como algo de grande valor. Ele pegou tudo que ele tinha e vendeu e fez o quê? Comprou essa tal pérola, né? Que é de grande valor, né, irmãos? E o apóstolo Pedro, ele usa muito essa palavra. Preciosa. Ele usa muito, né? Ele conhece lá as passagens lá de Pedro, né? Então, o que os apóstolos consideravam como preciosíssimo, né? Irmãos, abram lá em 1 Pedro, capítulo 1. Fica com o dedinho aí em Mateus 7 aí, só para que a gente vai voltar lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. O que é precioso no reino dos céus, irmãos? 1 Pedro 1, 18 e 19.
Vou ler, tá, irmãos? Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Que versículo é esse? Versículo 18 e 19. 1 Pedro? 1 Pedro 1, 18 e 19. Então o apóstolo Pedro ele considera o sangue de Cristo o quê, irmãos? Como é que tá na Bíblia dos irmãos? É diferente. A minha também está diferente. 1 Pedro. Não foi com coisas incorruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo. Amém. Precioso sangue de Cristo. Imaculado e incontaminado. Amém. É outra versão, mas ele continua. O precioso sangue de Cristo, irmão. Ou seja, o sangue de Cristo é o quê, irmãos? Precioso para o Pai. É um sangue precioso. O que mais que é precioso, irmãos? Capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 6 e 7. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Eleita e preciosa. Ou seja, essa pedra principal de esquina que os construtores rejeitaram e foi posta como principal, ela é o que, irmãos? Cristo é santo. Eleita e preciosa. É uma pérola de grande valor, irmãos. Pode continuar lendo. E quem nela crê não será confundido. Pode continuar. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Amém. Para nós que cremos, essa pedra é o que, irmãos? Preciosa. Mas para os rebeldes, A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Nélia. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé é o que, irmãos? A fé é preciosa, irmãos. O sangue de Cristo é precioso. O Senhor é precioso. A nossa fé é preciosa, irmãos. Essas coisas são coisas santas. São coisas preciosas no reino dos céus, irmãos. Nós temos que ter cuidado quando compartilhamos essas coisas preciosas, porque é o Senhor que nos alerta. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. E por que nós dizemos isso, irmão? Porque nós devemos discernir entre o santo e o profano, entre o precioso e aquilo que não tem valor, né? Há coisas que são santas, irmãos, mas há coisas que são comuns. Há coisas que são preciosas e há coisas que não têm valor. E nós, como igreja, nós precisamos discernir essas coisas, ou seja, nós precisamos julgar. Fazer essa separação, porque senão podemos tocar em coisas santas e tratar como coisa comum. E o juízo de Deus, ele estará sobre nós. Porque é assim que nos retrata tanto o exemplo do Antigo Testamento, de Eli e seus filhos, quanto do Novo, de Ananias e Safira. E agora, podemos avançar para saber quem são os cães e quem são os porcos que o Senhor se refere, né? Não deis aos cães, não deiteis aos porcos, né? Quem são os cães, irmãos? Se nós voltarmos lá na história, lá no tempo de Jesus, os cães não é igual hoje em dia que eram pets, né? Eram cachorrinhos dentro de casa, que iam para o pet shop. Aqueles cachorrinhos mansinhos, fofinhos. Esse aqui é comum, irmão. Esse aqui é de pouco valor, entendeu? Foi pior, tampou água ali, agora É de pouco valor. mais difícil de achar. Tu imagina quando eu caiu lá no terceiro andar, os irmãos como é que ficaram? Só tinha uma barata, os irmãos já ficam.
Amém, irmão? Então, os cães naquela época eram cães que não viviam na casa das pessoas, não. Os cães eram considerados animais que viviam afastados, eram um pouco selvagens. Inclusive, os judeus consideravam os judeus consideravam os gentios o quê? Cães. Coisas desprezíveis, entendeu? E os porcos, quem eram, irmão? Eram animais impuros. Animais que se revolviam na lama. Até hoje, né? Os judeus nem chegavam perto de porco, irmão. Era algo profano, algo vil, entendeu? Algo desprezível. E o porco nós sabemos, ele vive naquela sujeira, se deixar o porco pode dar um banho, mas se tem que ver uma lama ali, ele vai lá e mergulha ali como se fosse uma piscina, né? E os porcos eram selvagens, como hoje em dia tem porco selvagem, né? Naquela época também era um porco selvagem, dilaceravam a sua presa, né? Comiam ali com aquela voracidade, né? Então esses são os cães, naquele contexto daquela época, né? Não era esses pets de hoje em dia. E assim eram os porcos que o Senhor está se referindo, né? Então o ensino que o Senhor nos traz é esse, né? Nada que tenha valor, irmãos, nada que tenha valor, imagina uma joia, imagina um relógio caro, né? Imagine uma pérola de grande valor, um colar, uma joia. A gente não pega essa joia e não dá para um cachorro. Ninguém faz isso. Ninguém pega uma joia de grande valor e dá para um porco. O que a gente faz com essa joia, irmãos? O que a gente faz com esse relógio? Com esse algo de muito valor? A gente guarda para uma ocasião especial. Para algo que é apartado. Para algo que é separado. Para uma esposa. Para um aniversário de casamento. Para algo especial, irmãos. A gente não trata como qualquer coisa, né? Mas o que quer dizer isso para nós espiritualmente, né? Esses cães e esses porcos. Calvino ele fala o seguinte: o ensino de Jesus é que devemos discernir duas coisas. Primeiro, que há coisas sagradas e valiosas. E segundo, que essas coisas não devemos dar a qualquer pessoa. Cães e porcos são nomes que se dão a todo tipo de homem ímpio que não tem temor de Deus, nem nenhuma devoção. Eu queria ressaltar o que ele vai falar na passagem seguinte, né? O que Calvino vai falar. Ele vai falar o seguinte, que aqueles que mediante provas claras têm manifestado um espírito e um coração de desprezo a Deus, de modo que a sua enfermidade parece ser incurável. Então, por causa da distração, eu queria repetir o que Calvino disse com relação aos cães e porcos, né? São aqueles que, mediante provas claras e irrefutáveis, têm manifestado um espírito e um coração de desprezo a Deus, de modo que sua enfermidade parece ser incurável. Então, quem são os cães e porcos espiritualmente? É aquele que não reconhece as coisas santas, senão que manifesta uma natureza contrária ao que é santo. Um pai da igreja, Crisóstomo, ele falava o seguinte: cães são pessoas que vivem em uma impiedade incurável. Então são pessoas que não têm temor de Deus, que estão contra Deus, como os porcos, né? Os porcos, espiritualmente falando. Se você der as pérolas para ele vai até as pérolas e vai ver que não é o alimento que ele quer. Ele vai fazer o quê? Ele vai se voltar contra você. Porque você está dando um alimento que não é o alimento que ele quer. O que o porco quer? Ele quer carne. Ele quer aquilo que é imundo, aquilo que é vil. E a passagem fala o quê? Se você der pérola aos porcos, ele vai ver que não é aquilo que ele quer, ele vai se voltar contra você. É assim mesmo. Eu vi uma coisa dessa. Presenciei. O meu irmão, Tito. Fomos no aniversário de um amigo lá, tinha dois até. Pai, continua teu negócio aí. Não, eu ia guardar esse exemplo para falar. Guarda esse exemplo aí, você me contou aqui embaixo. Não sei se é o mesmo, né? Eu vou citar esse exemplo aí. Esses aí foi. Mas pode falar, Malvinho. Fala aí. Aí nós estávamos na mesa, ele e esses dois ateus.
E o Tito não parava de falar, tentando converter o cara, e um levantava e sacudia assim, sabe? Já estava com o saco cheio do Tito, e eu falando para ele, Tito, pô, não fazendo nada aí. Mas eu não falei para ele o que eles estavam fazendo por trás dele, né? E ele continuou, né, me brigou comigo ainda. Poxa, deixa eu fazer meu trabalho, não sei o quê. Eu até saí da mesa, fui para outra mesa, deixei ele lá. E depois eu contei para ele o que estava acontecendo. Você estava tentando convencer dois caras que é ateu e que já falou que é ateu, já declarou que não crê. E você está ali jogando pérola aos porcos. Aí tu falou isso aí, eu me lembrei, eu falei exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, irmãos, há coisas santas, sagradas, que quando vemos, como disse Calvino, né? Com provas irrefutáveis, provas claras, provas evidentes, que a pessoa não é digna de receber, nós não devemos dar. É o exemplo que o Malvino trouxe, né? Agora, num certo sentido, irmãos, todos nós éramos cães, né? Todos nós éramos porcos. E alguém chegou para nós e pregou o evangelho. Certo? Alguém chegou para nós e falou do Senhor. Ou seja, isso quer dizer que nós não devemos pregar o evangelho? Quer dizer isso? Eu conversei com o João Paulo hoje, né? Ele me ligou, eu estava conversando com ele. Aí toquei, né, nessa passagem, né, dos cães, das pedras, das coisas santas, desse versículo. Ele me falou que ele tinha um colega dele que ele interpretava essa passagem da seguinte maneira. Essa passagem quer dizer que nós não devemos pregar o evangelho para todo mundo. Porque está arriscado a gente pregar o evangelho para um porco. Então, na cabeça dele, você não tinha que pregar para todo mundo. Mas será que é isso que o Senhor está nos ensinando? Que não devemos pregar para todo mundo? Porque nós temos que ter o contexto de toda a palavra. E não de uma passagem de forma isolada, como nós temos sempre insistido, né? Então, lá em Marcos 16, o irmão lembra, não precisa abrir, né? Os irmãos conhecem a passagem. O que o Senhor fala? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, se nós pudéssemos combinar essa passagem de Marcos 16 com essa passagem de Mateus 7, se a gente pudesse juntar esses dois versículos, como ficaria? Ficaria assim, irmãos. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Mas não deis aos cães as coisas santas. E nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Combinação perfeita, irmãos. A gente tem que pregar, mas cuidado. Não deis as coisas santas aos cães. Ou seja, nós devemos ter discernimento, inclusive quando pregamos a palavra. Ali o irmão não teve discernimento. Estava ali querendo assistir, quase brigando, né? E aqueles irmãos, aquelas pessoas poderiam até não falar da boca para fora, mas no coração estavam desprezando o Senhor, zombando do Senhor. Falaram que não acreditavam. Até falando, né? Mas no coração ou na mente, estava passando coisa pior, irmão. Estava passando coisa pior. Desprezando a palavra, zombando da palavra. Entendeu? Então isso que o Senhor nos alerta. Pregar, devemos pregar. Mas, quantas vezes, irmão, devemos pregar? Quantas vezes, irmãos? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E quando nós vemos, irmãos, que a pessoa manifesta esse espírito rebelde, esse espírito hostil, de desprezo, de zombaria, e vai contra a verdade, como falou Calvino, né? Com provas evidentes. Depois de várias oportunidades, o que nós temos diante de nós? Nós temos um cão, nós temos um porco, espiritualmente falando. Ei, Michael, estou lembrando aqui de uma passagem da Bíblia. Jesus manda, né, os discípulos levar o evangelho e fala, leva só a tua... não leve nada. Não sei qual parte da Bíblia você vai lembrar. Entra nas casas e aquele que não te receber, né? Bate a poeira dos pés. Vai embora. Não é Vai isso? embora. Mais ou É menos isso aí. né? É por aí? É mesmo, esse é mesmo. Então, porque eu entendo o seguinte, você vai falar com alguém do Evangelho e ela não quer ouvir, existem N pessoas que vão te ouvir. Sim. Não perde o teu tempo ali não, porque tem pessoas que vão querer te ouvir.
Sim. Então você esquece aquele, sacode a coisa e vai embora. Voltando ao que a gente estava conversando, eu até falei sobre isso aqui. Não cabe a nós, né, se aquele irmão não quer, aquela pessoa não quer, não cabe a nós julgar. E não, de repente não é o momento também dela. Por isso que eu falei. Sim. Não sei se encaixa. Não, por isso que eu aí. falei que isso que você estava conversando tem a ver com o que a gente está falando hoje. Não sei se encaixa, porque não é o momento, né? Não sei. Não é o momento dele ainda. Ô, Mário, isso que está acontecendo, eu vou falar uma palavra aqui, eu quero que você me ajude a entender e se está dentro do assunto. Estevão prega o Evangelho a toda criatura. Sim. Me ajuda, que às vezes pode estar fora, totalmente navegando fora da realidade. Ele prega, aí fala o que você falou, ele pregar a toda criatura. Ele foi apedrejado, foi morto. Foi. Ali devia ter cães E porcos. e porcos, mas também o senhor peneirou e eu creio que teve gente que se converteu ali. Sim, sim. Pelo menos quem é que ficou ali para exemplo dos fiéis ali? O senhor alcançou com aquela Paulo. pregação. Paulo? Mas não foi com aquela pregação, não foi naquele momento, né? Não, sim, Foi. não, Agora sim. foi. Mas você vê, se você for estudar direitinho a vida de Paulo, vai ver que tem aspecto do que ele presenciou lá. Não sei, estou te falando que você sabe mais do que eu. Sim, com certeza, né? Com certeza. Na hora que o Senhor apareceu para ele caiu no chão e se converteu, Ah, velho, tudo. com certeza veio na memória. Na memória, Tudo, sim, né? entendeu? Então, aí eu quero entrar com essa palavra, ver se entra naquilo que você falou. O Senhor disse, e de pregar o evangelho a toda criatura. Entende? Sim. Inclusive para cães e porcos. Para cães e porcos. Para todo mundo. Por exemplo, esse caso que o Malvino está falando do irmão dele, eu creio que os caras são cães e porcos. Mas ele também São puros. não está tendo o Espírito Santo do Senhor. Discernimento. Discernimento. Trave do olho. Não faz nada disso. Trave do olho que não tá tirado, entendeu? Rapaz, eu tô falando pra ele no caminhão, Tito, vê se tu chega lá, não fica falando essas coisas de igreja o tempo todo, porque uma festa de aniversário tinha música, tinha tudo, irmão dele, tudo. Já tinha provas evidentes e claras que aquelas pessoas. Pô, quando chegou lá, cara, ele ficou quase uma hora massacrando os caras. Exatamente. Você vê, até a palavra que ela trouxe aqui agora, Pô, isso aí, assim, eu não sei se foge. Conforme Tá você aqui, pensa pô. nisso. Eu vou tocar nessa Conforme passagem você aí, que é quer tocar de ir. outra. Conforme você termina. Viu? Se você entrar numa casa, pô, tá falando pro discípulo, meu irmão. É. Ele não tá falando pra ninguém apagado, novo Não, convertido, não. Ou seja, ele tá falando pra alguém que vai sair numa missão. Sim. Aí você. A outra passagem. Se você salda uma entra na casa, salda com a paz. E a paz, ninguém quer. É essa mesma passagem. Essa tá nessa A mesma passagem. estatura que ele está falando, teu irmão, ele errou. Ele estava na carne. Entendeu? Feio, parece que a parabólica dele já está meio afinada, né? Não pega muito bem, então ele bola com a cabeça, fedeu ele. Tá? Esse mesmo rapaz já tinha já uma vez falado, você quer. Eu mandei, ele aceitava Jesus? Não, não aceito não. Já há uns tempos, há uns anos atrás, falou Volta isso. capaz, né? Aí Volta ele Ele não queria, Volta capaz. ele não aceitava. Ué, ele foi. Ele está colocando e vai chegar lá, né? De uma maneira Chega doida, lá. pra gente entender isso. Porque Sim, ele- vamos. Porque ele falou, isso aí é. bem Vamos confuso. avançar. Não é até confuso para quem ir, para quem quer, ou para gente que às vezes é infantil ainda. Mas para o irmão que é crescido, que puxa de ler, ele discerne isso, como o irmão está trazendo bem discernido. É, essa palavra é pra igreja, pô. Pra igreja. Essa palavra é pra gente, né? Da gente. Então, Isso aí. nem o Senhor, ele ensinava isso, mas ele também praticava isso, irmão. Ele não só ensinava para os discípulos que deveria ser assim. Ele mesmo praticava isso. O Senhor não tratava todo mundo da mesma maneira. Por exemplo, a mulher samaritana, ele tratava de uma forma, Eu ia tocar nisso. mas Herodes, ele tratava de outra. Sim, os cachorrinhos são dignos de. Sim. Bem, como também as migalhas. tremendo. Por exemplo, os fariseus, o Senhor tratava de uma forma. Os publicanos, ele tratava de outra forma. Para aquele que tinha o coração aberto, que aceitava a verdade, Dizia que era pecador. o Senhor vinha com o quê? Com graça. Para aquele que se endurecia, que rejeitava, ele vinha com juízo. Raça de víboras. Fariseus hipócritas, entendeu? Então o Senhor não tratava todo mundo da mesma maneira, não, irmão. É porque não tem como, né? Não tem É como, como né? o irmão está dizendo.
se não tiver discernimento de espírito, a gente quer enfiar Jesus na goela de todo De mundo. todo mundo da mesma maneira. Da mesma Da maneira. mesma maneira. E não adianta. Não a pessoa discerne. tá escarnecendo, tá fazendo coisas por trás E nem é um lugar adequado para isso. Eu já tinha avisado ele antes. Não, e às vezes Eu vou a fazer pessoa isso. te dá índice Ele de foi lá que e não fez. quer, e de que não gosta. Não quer, Mas não ficou gosta, comigo. Pô, então deixa eu fazer meu fala. trabalho. Eu levantei da mesa e saí fora. Tem pessoas que a gente só deve orar mesmo. Exatamente. Abrir a Orar e mente, esperar o tempo. Exatamente, é o tempo que eu estou falando aqui. E outra coisa também, quando Jesus, a gente está falando que ele age com cada um de forma diferente, agia, né? A mesma coisa é a gente. A gente não pode. Tem certos tipos de pessoas, né? Então a gente, dependendo do problema ou da ocasião na hora, a gente tem que saber como agir, né? E o que vai falar. Isso, tem que ter e o discernimento, tem que vai julgar. dizer, Discernimento de espírito, exatamente. né? Saber julgar com... Isso é muito complicado. E muitas pessoas não entendem isso. Se você estiver num lugar Exatamente. e a pessoa tocar, né, Tem que você entender. está numa festa de aniversário, tem lá uma banda lá tocando e tal. Se uma pessoa tocar nesse assunto, você entra com o assunto. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Então, ocasião, né? Mas a pessoa já com aquele histórico ali, e o cara já dizendo várias vezes que não acreditava em Deus, e ele insistindo. Os caras levantou e fez o que eu falei, esse gesto. Tá entendendo? Eu vi aquilo, eu falei com ele, deixa eu fazer meu trabalho e tal. Aí eu saí da mesa, fiz tirar no outro, e o outro rapaz que estava lá na outra mesa estava observando isso. Ele falou, pô, não deixa eu falar nada disso, o cara não quer. Entendeu? Aí você... João capítulo 14, irmãos. João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei. Ou seja, há pessoas que ao receber o Evangelho, irmãos, ao você receber a palavra de vida, a palavra da verdade, ele faz o quê? Ele guarda. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Então, vai haver pessoas que vão guardar. Quando uma pessoa escuta o Evangelho, guarda o Evangelho, recebe o Evangelho e obedece o Evangelho, o que essas pessoas estão manifestando? Estão manifestando que amam a Cristo. Certo? E o que vai acontecer? Ela será amada por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, o Senhor não se manifesta a cães e porcos. Ele só se manifesta àqueles que têm o coração aberto. Aqueles que aceitam a verdade. Então há pessoas que pela dureza do seu coração, porque rejeitam a palavra constantemente, para elas o céu está fechado. O céu está cerrado. Mas para aqueles que abrem o coração, Deus abre os céus. Ou seja, se manifesta para a pessoa. Amém? E Judas, entendendo isso, né, no versículo seguinte de João, que a gente leu agora, versículo 22, ele faz a pergunta para o Senhor, né? Senhor, Judas não é Iscariote não, tá? Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Ou seja, ele discerniu, ele entendeu. Ele entendeu que o Senhor só iria se manifestar para eles, para aqueles que creram, e não ao mundo. É isso aí. E às vezes a gente tem dificuldade É. de compreender isso, porque a gente acha que o cara vai entender, mas não vai. Não vai. Guarda o mandamento. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito. Aqueles que têm os meus mandamentos, que obedecem. E os guarda. Esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Voltando aqui, só para não me perder. Ele fez essa pergunta, né, Judas, né? E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então não é para qualquer um que o Senhor se manifesta, né, irmão? Se uma pessoa tem o coração duro à palavra, duro à verdade, não vai conhecer a Cristo. Não adianta que não vai. Não tem como, né? Não porque o Senhor não queira, mas porque a pessoa endureceu o coração, né? E nós devemos aprender isso, porque o Senhor está dizendo para não dar certas coisas a certas pessoas, né? Mateus capítulo 10, versículo 11, irmãos. A passagem que a Kátia trouxe, né? Mateus 10, 11.
Vou ler. O Senhor dando instruções aos discípulos, né? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. O que o Senhor quer dizer com essa questão de ser digno? É alguém que está aberta para receber a verdade. E hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós vossa paz. O que é uma casa que não é digna, irmãos? É aquela casa onde você vai, você prega o evangelho para aquela pessoa, para aquela casa, para aquela família. Mas aquela família, aquela casa, aquela pessoa rejeitam, desprezam. E isso não é uma vez só não, tá, irmãos? É 1, 2, 3 vezes, com evidências claras, inequívocas. Então você tem que fazer o quê? Essas pessoas não são dignas do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o quê? Que nós já vimos? Precioso. É uma coisa santa. Então essas pessoas não são dignas. Não estão num patamar de receber essa verdade. São cães e são porcos, né? Versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Versículo 15. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, olha só, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém, irmãos? Então, se você chega pregando o evangelho e as pessoas, ao ouvirem que você está pregando o reino de Deus, têm disposição para escutar, têm seus corações abertos, amém. Que a paz do evangelho chegue até essa família, até essa casa, até essa cidade. Porque nós nos encontramos com ovelhas. Nos encontramos com o Filho de Deus. Nos encontramos com alguém que está buscando a verdade. Agora, se essa pessoa não for digna, nós nos encontramos com quem? Com alguém que está se opondo, alguém que está desprezando, contradizendo, menosprezando, zombando da palavra. Nos encontramos com porcos, né? Com cães. E nós devemos sair daí, né, irmãos? Eu vou avançar por causa do horário, mas deu para entender a questão do ímpio, do que é santo, do que são cães. E essa palavra, irmãos, tem várias aplicações. Não tem só essa aplicação, essa palavra é rica. Nós podemos aplicar ela em várias situações. Nós tocamos na questão do ímpio, que a gente prega, que não escuta, que despreza. Mas no seio da igreja também existe essa situação. Os irmãos podem... Eu vou ler uma passagem de Mateus. Os irmãos lembram quando os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas e não fala abertamente? Sim, porque eles não entendem, né? Por que o Senhor fala em parábolas? Por que não fala de forma clara do reino, das coisas sagradas, das coisas santas? E o que o Senhor responde? Para que eles não entendam. Para que eles não entendam. Olha só, por que o Senhor fala em parábolas? Para que eles não entendam. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Ele não tratava todo mundo da mesma maneira, não. Ele falava em parábolas para que não entendesse. A gente pode, não era o contrário? A gente não tem que falar para as pessoas entenderem. Mas o Senhor sabia o que era santo, o que tinha valor, e o que aquelas pessoas fariam com essa coisa santa, com essa coisa preciosa. Ele falava por parábolas para que não entendessem. Por quê? Porque os corações estavam endurecidos. Não se convertessem e não fossem salvos. Se nós formos de forma ligeira e rápida pegar essa passagem, tipo, será que o Senhor não queria salvar as pessoas? Mas não era isso. Aquele que conhece o coração. Conhece o coração. Eles estavam com o coração endurecidos. Tinham olhos, mas não queriam ver. Tinham ouvidos e não queriam ouvir. Vamos ler a passagem? Está lá em Mateus 15. Mateus 13. Mateus 13, versículo 10 até 15. Mateus 13, 10 a 15. E acercando, pode ler? Pode ler? Não, pode ler, irmão. E acercando-se dele os discípulos lhe disseram: por que lhes falas em parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja,
Os discípulos era manifestado o reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e olhos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Tá vendo? Muita coisa. O Senhor conhecia o coração, por isso falava por parábolas, porque sabia que eles não iam entender, e não entendendo, não se arrependeriam e não se converteriam, porque o coração deles estava fechado, né? Paulo foi a mesma coisa com os judeus, né? Paulo pregava para os judeus, ele ia primeiro nas sinagogas, né? O que os judeus fizeram? Rejeitaram. Desprezaram. E o que Paulo fez? Eis que agora eu deixo vocês, não sou culpado do sangue de vocês, e vou para os gentios. Ou seja, deu as costas para eles. Não continuou dando pérola a porcos, né? Quando ele se converte, nos primeiros dias ele queria ir a Jerusalém. Sim. E o Senhor não permitiu. Paulo, quando se converte, ele queria logo partir para Jerusalém, porque é lá que estava a mata. Sim. E o que ele viu, a sublimidade, a excelência de Cristo, ele queria passar para eles. Mas pode ver lá que o Senhor não permite. Vai para a Ásia, né? Vai para as Arábia, né? Com 14 anos, né? Sim, depois vai para Antioquia, depois de 14 anos, é que ele aparece de novo, sendo usado pelo Senhor. Irmãos, uma outra aplicação. Vai aprendendo, né? Aprendendo. Uma outra aplicação dessa passagem, que acontece muito. E aconteceu muito comigo também. Às vezes a gente quer dar pérolas, coisas santas, a pessoas que ainda não são convertidas. Ou seja, a gente quer conversar sobre a pessoa, sobre Apocalipse, com a pessoa sobre Apocalipse, sobre profecias. Quer falar com a pessoa que é ímpia? Às vezes a pessoa está com um problema no casamento. A gente quer falar como que é um matrimônio cristão, ensinar o que tem que fazer. Isso é pérola aos porcos. Por quê? Porque primeiro ela precisa se converter. Sim. Primeiro é o evangelho, irmão. Primeiro é o nascer de novo. Senão não vai adiantar nada. A pessoa não vai compreender, não entende essas coisas mais profundas. Porque só se discerne espiritualmente, irmãos. Nós vamos perder tempo quando fazemos isso. Eu fiz muito isso no passado. Ainda tinha uma trave muito grande no olho. E ainda tem que tirar ainda muita coisa. Irmãos, outra coisa. Tudo no reino de Deus é santo. Agora para nós, né, que somos igreja do Senhor. Uma pessoa que não obedece ao evangelho, que não nasceu de novo, mas está no nosso meio, nós não podemos batizar. Nós não podemos permitir que ela participe da mesa do Senhor. Por quê? Porque são coisas santas, irmãos. Isso seria profanar uma coisa santa. Não tem consciência ainda. O juízo pode estar sobre nós, que nos discernimos, e também sobre a pessoa que toca em coisas sagradas, né? Então também devemos ter cuidado com relação a essas coisas, né? Todos os atos que é feito no meio da irmandade, né? Não é porque a pessoa só repetiu uma oração que uma outra irmã mandou repetir que ela se tornou cristã. Tem que ter evidência do novo nascimento, né? Que é a nova criatura. Amém, irmãos? Ô, Maicon, então assim, ao partir do pão, né? E os irmãos chamados, né? Pra tocar ali. Aí assim, aí tem que ter muito cuidado também pra chamar quando chama. Sim, tem que ter muito cuidado. Olha, eu fui chamado a atenção, né? Pelo Maicon, né? Por isso, né? Porque eu não me liguei na hora e chamei o Alexandre para ajudar a partir o pão. Mas ele nem batizado é. Então eu pisei na bola legal. Mas foi bom que eu aprendi que não pode. Para saber eu sabia. Eu só que na hora não me liguei e chamei ele. Ele veio. Entendeu? Eu acho que eu errei, mas não vou errar mais.
Né? Ele me alertou. Malvino. Ele me alertado de muita coisa. Se você não fosse irmão, você não seria exortado. Só é exortado quem é filho. Todos nós somos exortados em alguma coisa. Por quê? Porque nós somos filhos. Se você fosse bastardo, fosse ímpio, o Senhor não vai disciplinar, não vai corrigir, é ímpio. Mas eu gosto disso, rapaz. Então nós somos exortados, cada um de nós. Quando a gente é exortado, e a gente ouve, né? Como é que é exortado? Por isso que é bom ser reunião de estudo, né? A gente Por isso que é bom ser reunião de estudo. Né? A gente toca em muita coisa. eu não escondo nada, eu não tenho esse negócio de ficar com vergonha, não. Aconteceu mesmo, eu fiz, e quase ninguém notou. Você notou. Sim. Assim, eu vi o Alexandre, mas não. Não, nem Aí você falando agora, né? Aí vem a mente, né? Não me liguei disso também, não. Convidei ele. Né? Tem coisa, rapaz, que a gente às vezes vai e erra mesmo, pisando na bola mesmo. Mas é assim mesmo. Mas o coração da gente, Irmãos, não. sendo usado pelo Senhor para ir nos ajudar. Vai ajeitando. Uma outra aplicação, irmãos, pra gente caminhando pro final. Uma outra aplicação no seio da igreja, com relação a coisas santas que não podem ser dadas a cães. Pérolas que não podem ser deitadas aos porcos. Irmão, lembra lá de 1 Coríntios? Paulo, não vos pude dar alimento sólido, porque não sois espirituais, mas sois carnais. Está falando para irmão. Sois carnais. Então tem coisa na palavra que não é para todos os irmãos. Porque são o quê? Carnais, são crianças, são infantis. Tem que se alimentar de quê? De leite. Não tem o estômago preparado para um alimento mais sólido. Isso também se aplica nessas questões. Às vezes a gente quer tocar em coisas profundas, mas o irmão não está preparado. Não desde as coisas santas aos cães, espiritualmente falando, né? Foi o Senhor que usou essas palavras, irmãos. Não fui eu. Ele que usou cão e porco. Uma outra aplicação. Tem serviços na casa de Deus que não são para todos. Nem todo mundo está preparado para assumir algum serviço na casa, e nós temos que discernir isso. Não podemos colocar um novo convertido num lugar de destaque, numa posição, numa função. A Aline até citou um dia desse, né, um exemplo, na Missão Evangélica do Brasil, né? Recém-convertido, que o pastor colocou lá, não louvor, papapá. Daqui a pouco começa os problemas. O irmão adultera com uma irmã da igreja, recém-convertido, já colocando numa função. Não deis coisas santas aos cães. É novo convertido, não entende. O serviço na igreja não melhora ninguém, não ajuda ninguém. Não podemos colocar em determinada situação determinados irmãos. Por quê? Porque são crianças. Vai fazer o que com uma pérola? O que uma criança vai fazer com algo de valor? Jogar fora, vai desprezar, deixa pra lá. Por exemplo, um dia desse Caleb, vou dar o exemplo do Caleb, né? Coisa simples, só pra gente ter uma ideia. Caleb está proibido de abrir a torneira no quintal que enche a piscina lá em casa. Proibido. Não toque nessa torneira mais. Porque repetidas vezes ele abria a torneira para encher a piscina, não falava com ninguém, e água ia embora, meu, a noite toda. Só via no dia seguinte. Tem drogas? Tem. Medidor. Ou seja, não sabe o valor das coisas, entendeu? Não discerne o valor das coisas. É natural. É porque ele abre, mas ele É criança, pô. se distrai. É criança. Também tem o caso de você dar uma responsabilidade para certa idade que não vai discernir, não Jogar vai, pra elas aos não poucos. adianta. É a idade, tem a ver com a idade, discernimento, não tem. Então, o que a palavra nos ensina lá em Atos, naquele episódio das mesas? Estava tendo confusão nas mesas, na repartição lá dos alimentos. Chegaram para os apóstolos, o que Pedro falou? Nós vamos ficar com a palavra e coração e com o ministério da palavra. O que ele falou? Separai dentre vós, você tem que ser irmão, 7 varões cheios do Espírito e que tenham bom testemunho. Não é qualquer um, irmão. Tem que ser provado, tem que ter caminhado, tem que ser maduro para assumir qualquer coisa. Ninguém é neófito na fé. O importante também é o testemunho, né? Testemunho, pô. Às vezes você vai caminhando
sociedade, aí acontece a mesma coisa que acontece na instituição. Sim, sim. Dessa visão do Senhor da presidência. Aí coloca porque precisa. Porque precisa, tem necessidade. Falar bem, Aí de forma natural, né? De forma natural vai colocando. Lê bem, né? Se destaca, mas aí, ó, luta por Tem irmão que não comparece à comunhão, comparece uma vez por mês. Tá ali, vai, não vai. Não pode colocar o irmão em nenhuma função. Não tem responsabilidade, não tem compromisso, entendeu? E a gente já viu muito isso, né, Nelly? Então, pô. Às vezes o irmão, reunião administrativa, reunião, pá, começa com oração, né? Como é que termina? Com briga. Por quê? Pessoas imaturas. Lidando com coisas santas, lidando com pérolas. As coisas do Senhor. Tem que ter discernimento. Nós devemos julgar essas coisas na igreja. Amém, irmãos? Então, assim, como que devemos julgar também? Não é de forma rápida, ligeira. Sair julgando tudo, rápido, ligeiro. Não é assim. Tem que ter evidência, tem que ter uma caminhada, tem que caminhar 1 milha, 2 milhas. E quando vê que, é isso aqui mesmo, está confirmado. Então o irmão não pode, entendeu? Porque é complicado, né? Às vezes a gente coloca o irmão numa função e começa a dar problema e para tirar. Se ele for um porco, ele vai se voltar contra você, meu. Se volta contra você. E começa o negócio a piorar, entendeu? Então não pode ser algo pessoal, tem que ter provas, entendeu? De que é a pessoa. Porque senão ela começa a pisar nessas coisas santas, como fala a passagem, né? Caminhando para o fim, mais uma vez. Eu acho que podemos encerrar, irmãos. Só vou citar mais um versículo aqui. Quando fala que nós temos que ter esse discernimento, né, como os cristãos, porque nós não podemos ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos com as coisas do Senhor. O sacerdote no Antigo Testamento não podia ser ingênuo. Ele tinha que saber o que era santo e o que não era. O que era comum não podia entrar. Malvino leu um dia desse Malaquias. O que o sacerdote estava fazendo, Malvino? Todo dia errado ali, sacrificando animais com defeito, cego, manco, de tudo que qualquer coisa. E não era só nisso, nos serviços deles também estavam tudo relaxados. De qualquer maneira. E não conseguiam discernir. Eu estou fazendo isso? O Senhor veio acusar, vocês fazem isso, isso e isso. E o sacerdote respondia como? Eu? Quando? Onde? Aí Deus falava, quando e como? Quando? Quando vocês ofertam um manco, o coxo, o com defeito. E assim vocês estão profanando coisas santas. Então, irmãos, o Senhor nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Sejamos, pois, prudentes como as serpentes, mas mansos, simples como as pombas. Amém, irmãos? Então devemos discernir o que é santo, o que é profano, o que é comum, o que é pérola de grande valor, daquilo que não tem valor. E saber para quem, quando, como nós vamos dar essas coisas, né? Porque o Senhor vai cobrar tudo isso de nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.